graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é Daniela Rezende e é um prazer estar aqui mais um dia fazendo um vídeo a respeito da palavra do Senhor. E eu espero que em nome de Jesus o Senhor fale com você no dia de hoje, assim como Ele sempre vem também falando comigo mediante a leitura, a busca da palavra do Senhor. O Senhor deseja que todos nós busquemos a sua palavra, que nós meditamos nela de dia e de noite, todos os momentos, não somente naqueles momentos de angústia, que normalmente nós temos a mania de só buscar a Deus, só recorrer a Deus, as coisas celestiais no momento da angústia, mas que em nome de Jesus nós possamos ter o hábito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E este programa, Momento Jovem, ele é parte integrante da organização Ministério Rosemary Gomes. Para que você possa saber o que a organização Ministério Rosemary Gomes faz, basta você ir no Facebook e digitar Ministério Rosemary Gomes. Lá você vai encontrar todos os trabalhos aonde a irmã Rosemary Gomes faz a respeito da palavra do Senhor. Toda terça, todo domingo e toda sexta ela faz gravações ao vivo na fanpage, no Facebook, falando a respeito de diversos temas relacionados à palavra de Deus. No domingo, ela faz uma breve meditação às 10 horas e também entoa um louvor, a grande maioria das vezes, a respeito daquele tema. Na terça, ela sempre faz algumas enquetes durante a semana, alguns temas que as pessoas desejam estar sabendo. Lá na terça-feira, ela sempre vai estar explicando o tema escolhido, ela coloca 2 temas na internet, e o tema mais votado ela faz na semana seguinte. Então, se você tiver algum tema, basta lá procurar na página que você escolhe o tema que você tem dúvida, e assim a irmã Rosemary Gomes vai estar explicando. E também na sexta-feira ela faz uma gravação onde o Senhor sempre está ensinando ela, e depois ela traz para nós uma palavra abençoada. Então, que em nome de Jesus você possa estar curtindo a página no Facebook e também compartilhando todos os trabalhos. Também ela coloca alguns textos, alguns ensinamentos da palavra de Deus em forma de texto. Então você também pode estar compartilhando esses textos para que todas as pessoas possam ser alcançadas através da palavra. Porque quando nós comentamos ou quando nós curtimos alguma coisa, alguma publicação de uma página, por exemplo, de algum amigo na rede social, outras pessoas automaticamente vai ver na sua própria linha de tempo. Mas se você compartilhar, mais e mais pessoas vão estar recebendo. Então, que em nome de Jesus, além de curtir a página para que está nos ajudando a irmã Rosemary Gomes, mais pessoas vão estar compartilhando os vídeos, mais pessoas vão ter tendo acesso. Também você pode comentar nos vídeos, ou também entrando em contato com a irmã Rosemary Gomes, para estar sempre ajudando nessa obra. E também você possa ir também no YouTube e digitar Ministério Rosemary Gomes, porque todos os vídeos que são feitos na fanpage, ao vivo, eles são, exceto o meu, que é a gravação, mas a irmã Rosemary Gomes, todos os vídeos são convertidos e colocados também no YouTube. Que você, em nome de Jesus, também possa estar se inscrevendo e apertando no sininho, para que todas as vezes os trabalhos em vídeos que são postados no YouTube, você também possa estar recebendo e compartilhando aí no WhatsApp, também no Facebook, ou no Messenger, ou alguma outra rede social. Então, que em nome de Jesus você possa estar ajudando essa obra, curtindo no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube. Amém? Deus te abençoe. Agora vamos para a palavra do dia de hoje. Amém? O tema que eu trago para nós no dia de hoje é o seguinte: a tua fé te salva. E ele se encontra no livro de Lucas, o evangelista Lucas, um médico, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo 19, e diz assim: E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas o que se trata esse texto? Se nós pegarmos apenas um texto, um pequeno versículo isolado, nós não iremos entender. Por isso que o Senhor sempre pede para que nós buscamos a palavra, para que nós possamos examinar a Escritura por completo. Porque um livro, por exemplo, se nós formos adquirirmos um livro, nós não vamos ler o livro apenas do meio,
ou do fim, nós não vamos entender o que se relata, o que relata naquele livro, o que o autor quis nos dizer. Então, nós sempre lemos o livro do prefácio, lá desde o início. Nós lemos o que o autor conta a respeito dele mesmo e algumas outras informações. Depois nós vamos lendo a introdução e tem a parte do índice e demais coisas. Então é assim a Bíblia. Nós também temos que ler a Bíblia desde o início, para que nós possamos aprender tudo o que é relacionado a respeito da palavra do Senhor. Porque muitas profecias, por exemplo, muitas citações que o Senhor Jesus também faz, por exemplo, ele cita o livro de Isaías, ele usou os 5 primeiros livros, que era a lei de Moisés. Então, por isso que nós temos que ler, sim, também o Antigo Testamento, para que nós possamos entender o Novo. Então, eu vou ler aqui o que estava referindo a este versículo. Porque Jesus, quem ditou este versículo para uma pessoa, foi Jesus. Então, eu quero ler anteriormente para que nós possamos estar aprendendo, amém? Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, e diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compacete de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou-se dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-lhe com o rosto por terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Agora eu vou estar lendo versículo por versículo, do 11 ao 19, para que nós possamos ter uma melhor reflexão do que se trata a fé que nós temos nos salva. É o seguinte, versículo 11, relata assim: o evangelista Lucas relatou assim para nós: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Então Jesus estava fazendo a sua missão. Passava Jesus pelo meio da Samaria e Galileia. Mas essa história se encontra também no Evangelho de Lucas, um pouquinho anterior, no capítulo 9. Eu vou estar lendo para vocês. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51 ao 56, diz assim, ó: E aconteceu que, se, ao completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrepida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparasse pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram-lhe: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-se: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Nós vamos analisar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o versículo 51. Só um minuto, eu perdi aqui, desculpe. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, fala que Jesus foi para uma certa aldeia e aquelas pessoas não queriam receber os discípulos não queriam receber Jesus. E Jesus continuou a sua caminhada. É interessante nós vermos que os discípulos, podemos dizer, esse cara meio doído, eles não querem nos receber, então vamos fazer descer fogo sobre eles. E Jesus realmente foi maravilhoso na sua resposta. Ele disse que ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para cumprir a sua missão aqui. A missão de Jesus não era simplesmente só curar as pessoas. A missão de Jesus era morrer para nós, morrer por nós, era nos salvar. Mas
a cura, os milagres, a transformação de água em vinho e demais outros milagres que o Senhor fez, completou a missão de Jesus. Mas a missão principal de Jesus era morrer por você e por mim. Agora, no versículo 12, diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. A lepra nada mais, nada menos que uma doença contagiosa. Hoje em dia, a lepra é comparada à hanseníase, que são doenças na pele, e ela é transmitida de uma pessoa para outra naquela época. E essas pessoas deveriam ser separadas, eram excluídas da sociedade. E aqui neste versículo, no versículo 12, nós vemos que 10 leprosos foram até Jesus. No livro de Levítico, no capítulo 13, no versículo 46, diz algo sobre as pessoas que eram leprosos. Levítico, capítulo 13, versículo 46, diz assim, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Naquela época, a congregação de Israel, o povo de Deus, vivia em unidade. E as pessoas que adquiriam essa doença terrível, eles eram excluídos. Eles deveriam viver fora do arraial, fora do lugar onde que estavam todo o povo de Deus. Eles se juntavam, moravam dentro do arraial. E as pessoas que eram com esse tipo de doença, possuía a lepra, deveria viver separadamente. Porque essa doença, se as pessoas que tinham esse problema, se não estivesse junto com o povo, iria transmitir de uma pessoa para outra. Aí você imagina, cerca de milhões e milhares de pessoas, que era o povo de Israel. Imagina só, se as pessoas com essa doença estivessem junto, seria muitas mortes, muitas doenças. Essa doença ia passar de pessoa por pessoa. Por isso que a lei de Moisés dizia que as pessoas deveriam estar separadas. Eu imagino a tristeza que deveria dessas pessoas, porque além de ser excluídas pela sociedade, elas deveriam viver separadamente, muitos dias, meses, muitos meses, fora da congregação, fora dos seus amigos, longe de seus amigos, longe de seus familiares. Mas a lei deveria ser cumprida, porque se essa pessoa doente chegasse próximo aos seus familiares ou seus amigos, a doença iria se espalhar. Mas nós vamos continuando aqui no versículo, dando continuidade. No versículo 13 diz, no caso falei que 10 leprosos foram ao encontro do Senhor Jesus. Aí no versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Mestre, compadeça-te de nós. É interessante nós vermos aqui, eles dizeram Mestre, Mestre nada mais do que Senhor. Eles reconheciam o poder de Jesus, eles reconheciam os milagres que Jesus tinha. Ainda teve a coragem de chamar Jesus de Mestre. Naquela época, poucas pessoas tinham a coragem de chamar Jesus de Mestre, porque a religiosidade daquela época era muito grande, e eles foram até Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o único capaz de curar eles, e eles foram direto na pessoa correta. Nós podemos pegar este versículo para nós, que em nome de Jesus você possa ir na pessoa correta, ir aos pés de Jesus, ir até Jesus e gritar, Mestre, eu preciso de você, Mestre, me cure, Mestre, me salva, e Jesus vai realizar o seu milagre, amém? Vá até a pessoa correta. A Bíblia diz no Novo Testamento que, portanto, há um só Deus e um único mediador entre os homens e Deus, Jesus. Jesus é o único capaz de curar e de realizar milagres, amém? Que você possa crer, você possa buscar na pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Continuando, diz assim no versículo 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aqui nós vemos também uma menção do Antigo Testamento, que eu vou ler para nós. Também no livro de Levítico, só que no capítulo 14.
no livro de Levítico, lá no Novo Testamento. É o terceiro livro da Bíblia, que é onde o Senhor mostra as leis para o povo de Israel. Então, no livro de Levítico, no capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e esse sairá fora do arraial, e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então, quer dizer que, quando uma pessoa era curada da sua lepra, o sacerdote, aquele que servia ao Senhor, deveria examinar aquele leproso fora do arraial. E Jesus, é interessante a gente ver, a gente analisar os versículos que Jesus fez com que cumprisse a lei. Então, por isso que eu disse, Jesus veio, muitas profecias da palavra do Senhor foram cumpridas, outras nos dias de hoje estão sendo cumpridas e outras vão se realizar. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio e se preocupou em cumprir a lei. Por isso que ele pediu que aqueles leprosos, após a sua cura, fosse até o sacerdote, porque é assim que era a lei, e Jesus se preocupou em cumprir a palavra de Deus, o Antigo Testamento, amém? Olha que legal que é o Senhor Jesus. Ele realmente é maravilhoso. Ele tentou cumprir fielmente e cumpriu fielmente a palavra de Deus aqui quando ele estava nessa terra. Continuando, é interessante nós analisarmos que Jesus falou assim, para aquelas pessoas, não sei, a Bíblia não diz se são homens, se são mulheres, mas são 10 leprosos, 10 pessoas que estavam doentes. E Jesus falou, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, certo? Jesus deu uma ordem, vocês devem ir, e continuando o que eles fizeram, aconteceu que indo, eles foram curados. Então quer dizer, o que nós podemos pegar aqui para nós também? Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. É assim que nós temos que fazer. O Senhor manda nós jovens, você também de mais idade, você também talvez já um pouco, idade mais avançada, não importa. Jesus manda que as crianças, que nós jovens, adolescentes, os adultos, obedecemos a palavra de Deus, para que nós possamos alcançar nossos sonhos, alcançar a salvação. Deus fala que, mediante na sua palavra, que está diante de nós a bênção e a maldição. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós iremos colher coisas boas para nós, que seriam as bênçãos. Agora, se nós desobedecer a palavra do Senhor, nós, infelizmente, vamos ter as maldições, que são as consequências do nosso erro. Então, está diante de nós obedecer ou não a palavra do Senhor. Se nós obedecermos, coisas boas acontecerão com nós. Então, por isso que é importante nós obedecermos à voz de Deus. Então, que em nome de Jesus, você possa obedecer a palavra do Senhor. E obedecer a voz do Senhor é obedecer a sua palavra. Como eu disse, nós não lemos um livro pelo meio, nós lemos um livro por completo. Então, nós temos que ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não só uma vez, mas várias vezes, porque ninguém nunca saberá de tudo da palavra do Senhor. Por isso que é importante nós lermos e praticarmos a palavra do Senhor, amém? Então, obedeça a palavra do Senhor, e é assim que disse. E aconteceu que eles indo e foram curados, amém? Eles ouviram a voz de Deus, ouviram a voz de Jesus e foram curados, porque eles obedeceram. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, vamos obedecer a palavra do Senhor, amém? Aqui, no versículo 15, diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou-se dando glória a Deus em voz alta. Então, quer dizer que ele não se preocupou, podemos dizer, de cumprir a lei. Ele foi até Jesus, porque ele viu que quando ele estava indo, quando ele obedeceu a voz, quando ele ouviu a voz de Jesus, ouviu a voz de Deus através de Jesus, Jesus era o próprio Deus. Quando Jesus falou com ele, vai, você vai ser curado, eles foram, os 10 foram. Mas é interessante nós vermos que aqui o evangelista diz que
um dos 10, vendo que imediatamente que ele foi curado, ele voltou e dando glória a Deus. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que dar glórias a Deus pelos milagres, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. A bênção de Deus muitas vezes é um alimento, muitas vezes é uma roupa. Então, que em nome de Jesus nós possamos dar glória a Deus. E é interessante nós vermos que o evangelista ainda quis nos relatar que foi em voz alta. Então, ele não quis ver as circunstâncias daquela... Ele não fez questão de olhar para os seus amigos. Aqueles outros 9, ele não se importou. Ele não importou com os discípulos ou com quem estava com Jesus, ou se havia pessoas do lado ou não. Ele não importou, embora naquela época muitas pessoas condenavam Jesus, queriam matar Jesus por causa dos milagres que o Senhor fazia. Ele não se importou, ele realmente deu glória a Deus, realmente ele agradeceu. A gratidão por Jesus ter curado ele fisicamente da sua lepra, da sua doença, ele gritou. Então, que em nome de Jesus, você possa, quando você for curado por Jesus, quando Jesus realizar uma bênção na sua vida, você possa dar glória a Deus, porque muitas pessoas pensam simplesmente em grandes milagres para dar glória a Deus, mas não. Só o alimento que nós temos, o ar que nós respiramos, já é motivo de nós darmos glória a Deus. O motivo de nós termos, nem que seja 10 centavos, 20 centavos ou 50 centavos para comprar um pão, literalmente, um pão francês, para nós comermos, já é um grande milagre, amém? Então, se nós, pelos fatos, muitas vezes, de ter um emprego, nós temos que dar glória a Deus. Se nós não temos um emprego, vamos buscar a palavra de Deus, vamos aproveitar este tempo. Talvez se você não esteja empregado, busque, leia a palavra do Senhor. Se você está passando roupa, como diz uma pregação da nossa irmã Rosemary Gomes, se você está passando roupa, dá glória a Deus. Se você não está empregado, dá glória a Deus, vá buscar a palavra do Senhor, amém? Então, vamos dar glória a Deus em todas as circunstâncias, vamos agradecer tudo pelo que o Senhor fez por nós, amém? Aqui no versículo 16 diz: e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Como diz, ele não se importou as circunstâncias, ele deu glória a Deus em voz alta e ainda se jogou por terra. Ele prostou-se por terra de tamanha gratidão de Jesus ter curado ele daquela lepra. Talvez a Bíblia não relata quantos anos que um desses leprosos ficou durante talvez alguns dias, alguns meses ou durante anos, a gente não sabe, mas a gratidão dele foi maravilhosa, porque ele não se importou com a circunstância. Então, em nome de Jesus, você não se importe. Agradeça a Deus por tudo quanto ele tem feito na sua vida, amém? Continuando aqui, no versículo 17 diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? É triste nós vermos que Jesus, eles queriam milagres, eles foram até a pessoa certa. Tudo bem, que é Jesus, o único capaz de realizar milagres. A Bíblia é interessante nós analisarmos que a Bíblia diz no Novo Testamento, eu não vou dizer exatamente, não sei se é Efésios, mas não quero afirmar porque eu tenho que ter certeza, mas eu tenho certeza que no Novo Testamento, se você quiser procurar no Google, pode procurar. A Bíblia diz que Satanás se disfarça como anjo de luz. Então, Satanás também tem poder para realizar milagres nas nossas vidas, por mais incrível que pareça. Mas nós temos que ter discernimento, nós temos que buscar a palavra de Deus para que nós possamos saber se este milagre foi de Deus ou não. Se foi de Deus, glória a Deus, amém, aleluia. Mas se foi talvez de Satanás, muitas vezes nós queremos alguma coisa e aquela coisa que nós queremos, aquele sonho, se não for, por exemplo, dizer algo bom no sentido de nós termos a salvação, se aquilo que aos nossos olhos é bom, mas aos olhos de Deus for ruim, Satanás pode sim realizar este milagre, esse sonho, para que nós possamos perder a nossa salvação. Porque a partir do momento que eu tenho algo que eu tanto desejo, que é fora, que é contrário à palavra do Senhor, aquilo vai me tirar dos caminhos do Senhor e automaticamente eu vou ser conduzido ao inferno. Então Satanás tem poder de realizar milagres. Então que em nome de Jesus você possa buscar a palavra do Senhor para que você possa ter discernimento. Mas voltando aqui, Jesus se indagou, cadê os outros 9? Não eram 10 os leprosos? Então, que nós não venhamos ser esses outros 9
que ao pão que o Senhor colocou, ao companheiro ou à companheira que você tem do seu lado, aos seus filhos, à sua casa, a roupa que você veste, ao ar que você respira, ao mais um dia que o Senhor lhe deu, você possa agradecer a Deus. Não faça como esses 9 que sequer se importou de agradecer. Ao contrário desse um, que foi o único que realmente deu glória a Deus em voz alta, não importou com as circunstâncias, mas agradeceu. Não seja como esses 9. Não recebam a bênção do Senhor. Tudo quanto o Senhor tem nos dado, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para nosso bem. Nós vemos que se é todas as coisas, não quer dizer que até as coisas ruins nós possamos dar glória a Deus, porque por mais que talvez aquilo seja ruim aos nossos olhos, aquilo talvez no momento é difícil para nós, mas lá na frente nós vamos ver o porquê de tal situação. Então, nós vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, amém? Não seja como esses 9, agradeça a Deus e Ele vai ficar muito feliz quando nós agradecemos. Então, continuando, no versículo 18 diz assim, ó: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. O próprio, nós vemos ele se indagando, né? E no versículo, Jesus disse, ele disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É isso que eu quero dizer para nós. A gratidão desse estrangeiro, dessa pessoa, foi imensa, que a fé dele salvou ele, porque ele não se importou com a circunstância, ele agradeceu a Deus e ele não foi simplesmente curado, ele foi curado, nós vemos, mas algo muito importante nós temos que analisar é que ele foi salvo. Muitas vezes, algum sonho, como eu disse, talvez você quer ser curado de alguma coisa, talvez isso não é o mais importante. O mais importante é a sua salvação. Mas você me deve me perguntar, não, mas eu preciso enxergar, mas como isso não é importante? Não sabemos, mas o mais importante de tudo é a nossa salvação. Que em nome de Jesus você possa se preocupar com a sua salvação, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos mediante a graça, mediante o sacrifício de Jesus. Nós não merecemos ser salvos, sim, nós não merecemos. Mas por quê? Porque nós somos pecadores, nós erramos dia após dia, nós somos maus, mas de acordo com a palavra de Deus, nós temos que ser justos, nós temos que buscar fazer o que é correto. Por mais que nossa carne luta contra o nosso espírito, nós temos que ser mais forte. O Espírito Santo, nosso espírito, tem que ser mais forte que nossa carne. Nós temos que buscar as coisas corretas, por mais difícil que talvez seja. Sim, talvez é difícil, principalmente para nós que somos jovens. Há tantas tentações que o mundo nos oferece. É bebida, é sexo fora do casamento, é fazer coisas contrárias à palavra do Senhor, é fazer isso, fazer aquilo, usar drogas, usar isso e aquilo, tudo contrário à palavra do Senhor. Nós temos que ser fortes, porque quando nós cremos em Jesus, quando nós buscamos a palavra de Deus, e praticamos a sua palavra, nós temos que crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que nós possamos alcançar a salvação. Nós não vamos ser salvos por boas obras de maneira alguma. Por mais que eu distribua cestas básicas, talvez eu vou fazer caridade para todo mundo, dando leite para as crianças, fraldas para crianças, de nada serve se nós não tivermos fé no Filho de Deus. Então, que em nome de Jesus, o tema de hoje, que a tua fé te salva. O que vai nos salvar não é nossas obras, mas sim a nossa fé. A fé em quem? Em Jesus. Nós possamos nos preocupar, não talvez com o nosso milagre. Eu quero, por exemplo, no caso eu também tenho problema de vista. Eu quero que Jesus me cure, eu quero que Jesus me cure, que Jesus me cure, isso e aquilo, e fique só aquilo. Não. O mais importante é a nossa salvação. O mais importante é a nossa fé em Jesus. Então, que em nome de Jesus você possa pegar esse texto no dia de hoje, que fala sobre esses 10 leprosos, que nós não venhamos ser esses 9 que sequer se importaram, sequer agradecer a Jesus. Eles foram curados, Jesus deu milagre para eles, mas eles não se importaram. Que nós possamos ser esse único que agradeceu, que através da obediência à voz de Deus, nós vamos ser curados.
talvez fisicamente, mas nós não devemos esquecer que o principal é nós recorrermos a Jesus e buscarmos a sua palavra, porque o importante não é o que nós temos aqui nessa terra, mas sim aonde nós vamos passar a eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade. Eis uma questão. A Bíblia nos ensina que há dois caminhos, o céu e o inferno. E aí, aonde você quer passar a sua eternidade, amém? A Bíblia está aí, Jesus está aí. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz que o evangelista João relata: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, ele com ele, eu com ele e ele comigo. Quem está na porta? Que porta é esta? É a porta do nosso coração. Jesus esteve um dia na porta do meu coração, batendo na porta do meu coração, esperando que eu verdadeiramente abrisse a porta do meu coração, para que ele pudesse entrar e cear comigo e eu com ele. Ele entrou no meu coração e ele tem que reinar no meu coração. Não é eu que tenho que governar a minha vida, mas sim Jesus. Então, que em nome de Jesus você possa abrir a porta do seu coração. A Bíblia nos ensina também que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós buscarmos ao Senhor. Então, que em nome de Jesus você não se esqueça desse texto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 ao 19, relata essa história, amém? Então, que em nome de Jesus você possa ser diferente. Busque a Jesus. Se você quer um milagre, tudo bem, Jesus vai te dar. Mas a questão é no tempo dele. Entre o tempo dele, entre nosso clamor e a resposta dele, há um tempo. E este tempo é só o Senhor sabe. Mas o importante é que você não venha esquecer, é a tua salvação. A salvação, Jesus te dá de graça. Basta você crer. Amém? Então, em nome de Jesus, você nunca se esqueça. O milagre também é Jesus que nos oferece. Vá na pessoa certa. Vá até Jesus, que você vai receber. Amém? Eu espero que, em nome de Jesus, o Senhor tenha falado com você no dia de hoje. Amém? Através desse texto, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19. E principalmente o versículo 19 que diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Agora eu vou estar orando por você e por mim. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa palavra, Jesus, porque ela é maravilhosa. A tua Bíblia, toda a palavra do Senhor nos ensina a viver melhor. Eu te agradeço por esse livro maravilhoso que o Senhor nos deu, porque ele é o manual, ele é a bússola que nos guia, Pai. Obrigado por esse presente maravilhoso. Eu te agradeço, Jesus, pelo milagre maior que o Senhor nos oferece, que é a salvação. O Senhor nos dá de presente, o Senhor não cobra nada, o Senhor simplesmente quer que nós creiamos no seu nome. Somente isso. Então, que nós possamos crer em Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós possamos crer somente em Ti e nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, nós possamos ir na pessoa certa, que é em Ti, em Jesus, aquele único que vai nos trazer nosso milagre e a nossa salvação. Obrigado por tudo. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz por nós, porque quando o Senhor morreu por nós naquela cruz, o Senhor nos deu livre acesso ao Pai. Antes, nossos pecados nos fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas Jesus foi aquele que quebrou essa barreira, que quebrou aquele véu, que rasgou aquele véu. Eu te agradeço, Jesus, por ter morrido por nós. Nós não merecíamos, nós não merecíamos, mas o Senhor morreu, despojou de toda a sua glória lá no céu, veio habitar aqui nessa terra tão pecadora, mas o Senhor não pecou. O Senhor não proferiu uma única palavra de mentira, de calúnia. O Senhor foi fiel, se preocupou em cumprir a tua palavra, até na hora de realizar os milagres para outras pessoas, mesmo sabendo que aquelas pessoas não iriam dar glória a Deus. Mesmo assim, aquelas pessoas virando as costas para ti, elas receberam, nós vemos que aqueles leprosos receberam a sua bênção, o seu milagre, mas eles sequer voltou para agradecer. Que nós não venhamos ser assim, nós venhamos ser diferente. Nós possamos dar glória a Deus em voz alta, se for necessário. Nós venhamos, se for necessário, prostrar diante de Ti no chão, para agradecer a Ti. Nós fazemos qualquer coisa, mas desde que seja correto, para agradecer a Ti, porque a gratidão
do Senhor realizar nossos milagres. Um pequeno detalhe mínimo, que seja uma água, já é um milagre, já é uma coisa que nós devemos agradecer a Ti, Pai. Nos perdoe por muitas vezes nós não agradecemos a Ti, Jesus. Nos perdoe pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque é Ele que faz separação entre Ti, Pai. Nos perdoe pelos nossos erros, pelas vezes que nós deveríamos dizer sim, nós dizemos não. E quando nós devemos dizer não, nós dizemos sim, e nós fazemos tudo que é errado. Nos perdoe, Jesus. Faça morada em nós, Pai, e seja sempre conosco até a consumação dos séculos. Não se aparta o Teu Espírito de nós queremos a Ti, porque é Teu Espírito que nos ajuda a não pecar. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Obrigado por tudo. Que nós possamos ter fé em Ti, porque é a fé que vai nos salvar. A fé em Jesus. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus que eu oro, que eu louvo, que eu agradeço. Amém. Eu espero que o Senhor tenha falado com você no dia de hoje. Talvez você se sinta como esses leprosos, talvez excluídos pelas pessoas. Não, talvez você não está doente como uma lepra, como foi relatado nessa história de hoje. Talvez você está sentindo como um leproso, talvez as pessoas estão te excluindo, estão te rejeitando, você está querendo acabar com a sua vida. Não faça isso, em nome de Jesus. Saiba que alguém te ama. Por mais que as pessoas te desprezam, te rejeitam, falam mal de você, não importa. Eu sei que talvez é difícil, porque eu também já passei muitas vezes por situações difíceis. Mas que em nome de Jesus você possa se lembrar que Jesus te ama de uma maneira, Deus te ama de uma maneira sem igual. Palavras, teologias, eu podia ficar aqui horas e horas falando, mas não vai significar nada perante, não vai podemos dizer, te explicar de tamanho amor que Jesus tem por você. O amor de Deus é de tal maneira, como diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, uma maneira inexplicável. Palavras não explica o tamanho do amor de Deus por nós. Então, em nome de Jesus, você possa saber que Jesus te ama. Não se sinta como um leproso, rejeitado, isolado, abandonado. Mas seja diferente, faça como esse único. Talvez ele esteja lá abandonado, jogado no chão, excluído pela sociedade, mas ele foi até a pessoa certa. Que em nome de Jesus você possa ir até a pessoa certa, que é Jesus. Ele te acolhe, ele te ama, ele te carrega nos braços se for necessário. Mas bata a Jesus, busque a Ele, busque a sua palavra e você vai ver o que Jesus vai te oferecer. Se você já está querendo se suicidar, não faça isso, não acabe com a sua vida, não queira acabar com essa dor, porque essa dor não vai acabar, porque nós temos que preocupar com a nossa salvação, aonde nós vamos morar. Então, busque Jesus, busque a Ele, Ele vai te dar tudo de bom e do melhor. Não estou falando de condições financeiras, mas de paz, de esperança, de ânimo, de vida. Então busque Jesus. Vá à pessoa certa, como foram esses 10, mas não seja como aqueles 9 que não agradeceu a Jesus. Prostre a Jesus, busque a sua palavra, porque esse é o desejo do Pai, amém? Ele te ama, nunca se esqueça disso, amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor tenha falado com você no dia de hoje. E que nós nunca venhamos nos esquecer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? E que o Senhor te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!